Beleza. Então, deixa eu passar aqui para questão 11. Vou abrir a imagem inteira, né? Porque eu sei que você não tem esses problemas de falar, né? Eu já perdi a vergonha. Perder a vergonha é amém, Goku, né? Ainda bem. Então, vamos lá. Questão 11 aí diz o seguinte: todas as alternativas completam a frase seguinte com concordância nominal correta, exceto uma, assinale-a. A casa situava-se numa região cujo clima era bastante saudável. Nessa região havia. E aí, aqui a gente tem uma questão de concordância nominal com o adjetivo, né? E aí, o que acontece? A gente tem um adjetivo anteposto ao substantivo, só que a gente tem dois substantivos, certo? Então, qual é a regra geral que a gente usa para isso, né? Quando eu tiver um adjetivo que se refere a mais de um substantivo, e esse adjetivo estiver antes destes substantivos, ele sempre vai concordar em gênero e número com mais perto. Então, vamos lá. Belo é o adjetivo, não é? E bela, certo? Aí eu tenho singular e plural, sim? Sim. Perfeito. Então, ele está antes do substantivo bosque e montanha. Então, como ele está antes, ele sempre vai ter que concordar com o mais próximo. O que ele quer saber é qual das opções tem uma opção errada. Então, vamos por partes. Então, vamos ver a letra A aí. Belo, bosque e montanha. Bosque é masculino ou feminino? Masculino. Singular ou plural? É singular. Isso aí, então, tá correto, né? Belos, montanha e bosque. O que está mais perto de belos? Montanha. Montanha é feminino ou masculino? É feminino. Singular ou plural? É singular. Né? Então, não pode concordar com belos. B pode ser o nosso gabarito. Letra C, bela, concorda com montanha. E letra D, belas, concorda com montanhas. Então, nosso gabarito é letra B. Então, vamos lá. Essa aí, você que vai pegar aí na explicação para me dizer o que você acha. Marque a alternativa em que o substantivo em destaque forma o plural com a terminação em ãos. Então, vamos ver o que está em destaque. Dramalhão, capitão, canção, ermitão. Ele quer saber qual deles tem a terminação apenas em ãos. O que você marcaria? O que você acha? Ermitão. Você acha que Não, ermitão só tem um plural? não, tem, ó. Ermitão, ermitões, ermitães. Não, é Vai com calma. Damalhão. É Damalhão. Dramalhão seria o seu? Vamos Sim. lá. Dramalhão, o plural é dramalhões. Então não pode ser. Então é ermitão mesmo. Ermitão, né? Pode ser ermitãos, ermitões e ermitães. Ah, Muito bem, isso mesmo. Gabarito, então. Se for D, marca. Se não for D, dispensa. Próxima. Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como vocativo. O que é um vocativo? é um chamamento. Chamamento. Olha aí, então. Bate o olho e me fala. É Lorena. A D. Gabarito D. Muito bem. Mas vamos lá. Na letra A, padeiro, você classificaria com que análise sintática? O que você acha que padeiro é? Eu acho que seria um, uma. Não, não é justificativo, não, é, é, ele é um oposto, eu acho. Mas não me lembro do que é. Não? Então, vamos lá. Padeiro aí é um predicativo do sujeito. Ai, Deus. Calma, respira, eu acho. Vamos lá. Você
Qual seria a análise sintática, né? A classificação sintática de você? Esse seria o sujeito? Muito Porque quem está bem. criando. Muito bom, Gi. Isso aí. E a senhora? Tem alguma ideia? Vamos lá. Aqui a gente tem várias orações, né? A gente sabe a quantidade de orações pela quantidade de verbos. Então, a primeira oração é: pois então eu digo. A segunda oração é: a senhora não sabe. Então, vamos lá. Quem não sabe? A senhora. Então, A a senhora senhora. é o sujeito do verbo saber. Eu tava em dúvida, por causa que eu pensei, não pode ser simplesmente sujeito, porque ele tá interligado por o antecessor. É, mas aí o que acontece? A gente tem que analisar cada verbo da oração. A gente acha o Aham, verbo, ó, na primeira parte é digo, não é? Aí aham, a gente pergunta, quem diz? Na segunda parte, a gente tem sabe, quem sabe. Aí depois, eu lhe quero, qual é o verbo? Quero, quem quer? Entendeu? A aham. gente vai por verbo. Ah, agora eu entendi. Beleza, então vamos lá. Próxima. Assinale a alternativa incorreta quanto à formação da palavra em destaque. Então vamos lá. É a letra A. Por quê? Para a sintética, se tirar um dos sufixos ou prefixos, ela perde sentido. Mas essa é inventar. É o prefixo Ah, inventa. né? Então, se eu tirar o rei ou o da, ainda vai continuar a existir. Sim. Rei, Então, o que que acontece reinventar. aí, na verdade, né? A gente tem uma derivação prefixal, não é só por causa do da, é porque inventado é um adjetivo, né? E aí a gente não pode desmembrar o adjetivo. Então, só tem o prefixo re. Mas tá certa a sua resposta. Letra A, de acéfalo. Muito bom. Vamos lá. Próximo. E lá estão elas novamente, as quatro cachorrinhas amadas. Rose, a mais serelepe, sempre chama as outras para brincar. Ruth, latino desaforos, prefere uma boa corrida pelo gramado ao marasmo de um sono tranquilo. Cissa, no aconchego da própria idade que avança, obedece o chamado da caminha. Obedece o chamado da caminha. E lá se vai deitar com o olhar lânguido da indiferença. Já Vilma é mais pacata e aspira ao sossego das tardes quentes em que o verão nos presenteia. Está com a regência verbal incorreta. O verbo referente a. Então, ele quer saber. Você tem que pegar cada verbo, fazer a pergunta para saber se é transitivo direto, indireto, verbo de ligação e verbo intransitivo. Achar os complementos e dizer qual que está errado. Então, vamos lá? Vamos começar pelo verbo chamar. Qual é a predicação verbal do verbo chamar? Nesse sentido aí, ó, sempre chama as outras para brincar, tá no sentido de chamar, de convocar, não é? Sim. Então, como é que seria a predicação desse verbo? Eu chamo, eu chamo alguém. Quem chama? Quem chama, chama alguém. Chama a alguém. Certo?
Isso, quem chama, chama algo ou chama alguém. Muito bem. Isso aí. Então ele é verbo transitivo direto, certo? Certo. Isso aí. Então ele é VTD, verbo transitivo direto. Então vamos lá. Cadê o objeto direto? O objeto direto, Uhum. as outras para brincar. Isso Hum, aí, né? Quem chama, chama alguém. As outras, certo? Então vamos tá. lá. Então tá certo, né? Eu tenho ali o Certo. VTD e eu achei meu objeto direto. Vamos lá. Preferir. É, eu prefiro quem prefere algo ou alguma coisa. Não, algo. Quem prefere algo. Quem prefere, prefere algo. Prefere algo a algo ou Ah, a alguém. Prefere alguém a alguém, né? O negócio é que sim. quando a gente fala, a gente usa do que, né? Prefiro arroz do que feijão. E o certo é a, né? Então, Uhum. o verbo preferir, né? É um verbo que ele é bitransitivo, ele é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Tudo bem? Sim. Então, aí nessa frase que, né, está sendo regida pelo verbo preferir, eu tenho que achar, no caso, para estar correta, né, a utilização dele, um objeto direto e um objeto indireto. Você consegue achar esses dois para mim? Ó, uma boa corrida pelo gramado é o objeto direto. E ao, ao marasmo de um sono tranquilo. Ah, não, que é um direto. Não, acho que tá ao contrário. Hum. Uma boa corrida pelo gramado é o indireto. E marasmo de um sono tranquilo é o direto. Objeto Então direto. vamos lá. Uma corrida boa pelo gramado é objeto direto, né? Porque você não tem preposição, tá? Ah, E eu prefiro. isso aí. E ao marasmo de um sono tranquilo já vai ser o meu objeto indireto. Olha o a preposição ali acompanhando, né? Sim. Caraca, eu bobiei. A primeira vez que eu falei tava certo. Bobeou, dançou. Vamos lá. Próxima. Ah, Podemos? assim, quem obedece, obedece a alguém. Vai Isso ser, aí. é transitivo indireto. Ele é verbo transitivo indireto. Muito bom, Gi. Então, o que que a gente tem aí? O objeto é os chamados de uma caminha. Mas pensa comigo. Isso, mas Você. é direto. Isso aí. Então, isso aí. Então, o que está acontecendo Objeto, ali? O chamado de tá sua errado. caminha deveria ser o objeto. É o objeto, na verdade, só que não tem a preposição. Então, tá errado, né? Sim, esse é o errado. Isso mesmo. Por enquanto, esse que está vencendo, porque não tem a preposição diante do objeto. Então, vamos lá. E o último verbo é aspira. Aí você sabe me dizer, você lembra? Aspira. Ele tem duas conjugações, ah, Muito dependendo bem. da forma que você usa. Aspirar de respirar e aspirar a algo. Isso aí, aspirar algo no sentido de desejar. Muito bom. Então, vamos lá. Já viu-me mais pacato e aspira ao sossego. Aqui, nesse aspira ao sossego, é no sentido de nalar ou de desejar, de querer muito alguma coisa? De desejar, Então, ele vai ser VTI, verbo transitivo indireto, certo? certo? Então, qual vai ser o objeto?
o objeto ao sossego Muito bom, das, Giovanni. Então, das a única errada é o verbo obedecer, que se refere sim, a cissa. Cissa. Gabarito, então, C de selva. Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que o termo destacado. Assinale a alternativa em que o termo destacado está no tempo composto. Então, o que é um tempo composto em língua portuguesa, né? A gente não pode confundir com locução, tá? Locução são duas ou mais palavras com valor de uma, né? A gente aprende lá a locução prepositiva, a locução adjetiva, a locução adverbial e tem a locução verbal também. E aí, no verbo, a gente tem um grupo que às vezes faz, né, com que confundamos com locução, que é o quê? O que a gente chama de tempo composto. Só que tem uma estrutura fechada para a formação do tempo composto, tá? Ele só pode ser formado no verbo auxiliar por ter e haver e o verbo principal no particípio. Então, né, quando você tem uma locução ou um tempo composto, você tem dois verbos. O primeiro a gente chama de auxiliar e o segundo verbo a gente chama de principal. E no tempo composto, ele é formado por ter e haver mais particípio. Então, qual é meu gabarito? Então seria B. Muito bom, isso mesmo. Os demais são locuções verbais. Tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Próximo. Marque a alternativa incorreta quanto à classificação do termo em destaque. A porta do escritório abre-se de manso, enfim, que é só a parte lá, abre-se de manso. É o jeito que a porta abre. E ele diz que é uma locução adverbial de modo, tá correto? Sim. Muito bem. Mas casaco de pele não se precisa no calor do Rio de Janeiro. Advérbio de tempo. É, 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 Está se referindo ao quê? não, estou se referindo ao tempo de estação. Uhum. Então tá certo, né? Muito bem, isso aí. Né? Lembra sempre aquilo que eu chamo a atenção de vocês, que é a questão da interpretação mesmo. Todas as coisas de que falo estão na cidade. Na cidade, advérbio de lugar? Sim. Muito bom. Isso aí. Depois, talvez fosse possível substituir na cabeça uma língua pela outra, paulatinamente. Advérbio de intensidade? Não. Você sabe o que é paulatinamente? Se- é, seria uma. Eu esqueci, eu esqueci como que se diz. Eu esqueci, cara. Eu sei, mas eu esqueci. Bem, É devagar, né? sim, Sucessivamente, de forma devagar, tá? Beleza, então não pode ser. Então, nosso gabarito, letra D, né? É que tá errado. sim. Vamos lá. Nessa daí é uma questão de sílaba tônica, né? Então, ele destacou quatro palavras: amador, amada, desejar e desejada. E ele quer saber quantas sílabas tônicas as palavras em destaque são. Ele quer saber se são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. O que você marcaria? Letra C. Letra? Oxítono para. Acertei? Letra o quê? Letra C. Letra C? Sim. Muito bom, isso mesmo. Amador e desejar, né? Oxítono. E amada e desejada paroxítono. Muito bem, C de selva. Próxima. Agora aquela, né, que todo concurso ama, adjunto e complemento. Então vamos lá.
Você tem aí em destaque, de lâmpadas ao sonho para todos. Ele quer saber, cada um, qual é a classificação que se dá. Então, o que eu sempre falo para vocês? O termo está em destaque, você tem que identificar ao que ele está ligado, né? Ao que ele está o que ele tá complementando dentro da oração. Então, vamos lá. De lâmpada está ligado a quê? Cordão. Qual é a classe de palavras de cordão? Substantivo, É, adjetivo, advérbio, numeral, verbo, o quê? Sem o substantivo concreto? Muito bom, Giovanni. Substantivo concreto. Quando eu tenho substantivo concreto, desculpa, automaticamente eu tenho adjunto de nominal, né? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Ao sonho, tá ligado aqui? Direito. Qual é a classe de palavra de direito? Sub, é, su- é, Substantivo abstrato. Substantivo abstrato. E aí a gente já A- fica, opa, peraí, a- que adjunto também pode ser, né? Qual é a segunda sim, pergunta que a gente tem que fazer? agora tem que ver se ele está indicando posse. Indicando posse, muito bom, Gi. Vamos lá. Ao sonho, indica posse? Não, Não, né? Então, complemento nominal. certo. Para todos. Está complementando que palavra? Desejava. Desejável, muito bem. Desejável de que classe de palavra? Substantivo abstrato. Desejável é substantivo? Não, não, substantivo abstrato. Não, não é substantivo abstrato, não. Olha essa frase. Sonho ser É, acessível e desejável. se, desejar seria verbo, desejar. Verbo? Não, Desejável? não, eu fico nervoso e já começa Pensa errado. comigo. Não, não, respira, não fica nervoso, não. Maria é bonita e desejável. Qual é a classe de palavras de desejável? Adjetivo. Adjetivo, muito bom. Adjetivo e advérbio são duas classes de palavras que automaticamente eu já levo para complemento nominal, certo? Certo. Então, complemento nominal, qual é o nosso gabarito, Gia? A primeira é ADN, a segunda é CN e a terceira é CN. Letra B. B de bucéfalo. B de bucéfalo, cavalo de Alexandre. Muito bom. Isso aí. Vamos lá. Próximo. Ai, verbinho, adoro verbo composto. Vamos lá. Você tem aí os verbos compostos, né? E quantas formas verbais destacadas estão corretas somente, tá? Então vamos lá. Deter, como é que é? Deteram, acho que é isso. Comporem, opusessem, obtiver. Então vamos lá, meu querido. Qual é o verbo que dá origem a deter? Qual é o verbo que dá origem a deter? Uhum. Deter. Não, Né? dá origem a deter. Todos esses verbos aí são verbos. Tudo bem? Vamos deter. Faz uma chacidinha aí, fala, boa. Vamos lá. Deter é um verbo composto. Sim. Ele surge a partir de um verbo no primitivo. Qual é o verbo no primitivo que dá origem a ele? Vou dar um exemplo para você. Reler é um verbo composto. O que dá origem ao verbo reler é o verbo ler. Então, de deter, aí qual é a origem? Ter? Muito bem. Não, né? Compor, comporem. Compor. Muito Compor. bem. Opusessem.
opor, opor, se opor. E obtivermos. Obter. Isso aí, muito bem. Então vamos lá. Aí ele quer saber quantas formas verbais estão corretas somente o quê? Quando a gente tem verbo composto, Gi, o que que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa pegar o verbo, retirar o prefixo e conjugar ele normalmente. Então, por exemplo, o verbo aí, o primeiro verbo, os policiais deteram, né? A gente já achou lá que o verbo no infinitivo é deter, não é isso? O que que a gente vai fazer? A gente vai tirar o de e vai conjugar o ter. Tudo bem? Sim, Vai tirar então o de e vai conjugar o ter. Então, existe na conjugação do verbo ter essa estrutura aí? Terão. não, ter, Eles não, terão? não, Não, né? Como é que ficaria o correto? Detiveram. é, E, já tá errado, isso aí. Na número 2, compor vem de por, sim, né? Existe o verbo porém? sim, existe, porém, Porém, não, porém que tá ah, ali? não, não, P-O-R-E-M? não, Exigem? Compusessem. sim, E os outros demais estão corretos. Então, nosso gabarito, letra C, só 3 e 4 correta. 1 e 2 está errada. Então, vamos lá. Às vezes uma dor me desespera, nestas ânsias e dúvidas em que ando. Cismo e padeço neste outono, quando calculo o que perdi na primavera. Na estrofe acima, as vírgulas estão separando. Então, vamos lá. O que elas estão separando? é, ele tá separando orações, agora, Orações? não, 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 não. Termos coordenados. Termos coordenados? Vamos dar uma olhada. Às vezes. Às vezes. Adjunto adverbial, né? Nestas ânsias e dúvidas em que ando, vírgula. Nestas ânsias e dúvidas em que ando, adjunto adverbial, de lugar. Aí tem lá, neste outono, tá entre vírgulas, adjunto adverbial de novo. Tá separando adjuntos adverbiais. Aham. Adacéfalo. Próxima. Um casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados. Temos, ele quer saber se você sabe identificar pronomes. Aí.
É, tem, seria a letra E, dois pronomes de possessivos e dois pronomes relativos. Tá, vamos lá. Pronome relativo tem, pronome possessivo tem. Só que não são dois possessivos. Vamos lá, vamos analisar? Vamos ver. O casal de índios levou-os à sua aldeia. O casal de índios, a gente não tem pronome, né? Porque o artigo. Levou-os. O os é um pronome complemento, né? Ele é oblíquo, né? Que está retomando índios, certo? Certo. Então, ele é pronome pessoal do caso oblíquo. A sua aldeia. Sua você identificou como pronome possessivo, não foi? Sim. Perfeito, um pronome possessivo. Que estava deserta. Que é pronome relativo. Eu posso substituir por a qual. A qual estava deserta. Sim. Onde ofereceu fruta aos convidados. Onde? Outro pronome relativo, que indica lugar. Então, o gabarito seria B. Qual foi o outro pronome possessivo que você achou? Não, ó, eu fui assim, eu achei um pronome possessivo e achei dois pronomes relativos, que foi o que e o onde. Aí eu fiquei assim, fiquei pensando qual poderia ser. Eu achei que podia ter o outro pronome possessivo que eu não estava vendo, que eu não estava notando. Aí eu fui nessa. Entendi, beleza. Vamos lá. 23. Que não aparece pronome relativo. É a letra C. Letra C. O caminho porque passei um atalho. Lembra que o porquê separado sem acento, além de ser usado para pergunta, ele também É um pronome relativo. é isso aí, pelo qual, né? Aham, pelo qual. Eu não, eu. Seria a letra A? O que é pronome relativo? É, o que? É D. O T. Qual a letra que eu ouvi aí? Letra D. Por que que é a Agora letra o D? T. Temos para qual trabalhamos. Eu, Por que que é a letra D? eu tô vendo aqui se dá para trocar pelo qual. Temos é verbo, não é? Temos, sim. Eu tenho como retomar o verbo a partir do pronome relativo? Não.
Temos o qual trabalhar aos sábados? Existe? Não. Não, né? Sim. Então é D mesmo. Isso aí, letra D. Beleza, Gi. Então, na próxima aula, a Beleza. gente continua do mesmo jeito. Obrigado hoje pela presença aí desde manhã, valeu mesmo. Na Va- correria. Eu que agradeço, prof. Você me ajudou muito. Ah, que isso, imagina, tamo junto. Continua aí dando uma olhada nas coisas, nas matérias, você tá muito bem, melhorou bastante. Parabéns. Valeu. Tchau, meu Ó, querido. tchau, professor. Até segunda e Até tenha um ótimo segunda. fim de semana. Pra você também, bom final de semana.